Glória a Deus pela terça-feira da Conexão Interferente. Nós estamos na semana do sustento quântico para o corpo pela oferta da multiplicação dimensional. Eu tenho sustento quântico para o corpo, eu tenho uma parte que atende o todo. Como a dinâmica do reino é maravilhosa, né? Assim como os vencedores. Os vencedores, eles são uma parte que representam o todo, que representarão o todo. Então, na palavra do Senhor, sempre existe uma parte. Que parte é essa? A parte consagrada. Os 10%, né? Porque Abraão, quando ele estava diante de Melquisedeque, a 10ª parte, né? Pro 10º rei, ele entregou ali aquele dízimo. Muito antes de alguém falar alguma coisa sobre dízimo, havia uma consagração de uma parte que cobre o todo. Isso é o reino de Deus. Irmãos, glória a Deus, porque nós podemos viver de um sustento que vem do alto, que nós somos amplamente supridos por isso. Eu amo falar disso, amo falar de suprimento, de sermos amplamente supridos, de termos o sustento que vem do alto. Imagina como a palavra do Senhor nos convida para essa realidade. Porque a Bíblia, ela não é assim, o evangelho, o cristianismo, né? Olha, acredita e pronto, né? Acredita nessa loucura aí e isso é a fé. É muito mais do que isso, porque quando você lê a palavra do Senhor, ela te convida a pensar. Quando Jesus, ele trazia uma resposta, a resposta de Jesus era uma pergunta, não é verdade? Os judeus, né, os sábios judeus, eles respondem uma pergunta com outra pergunta, então cria uma expansão daquele assunto e não uma única resposta limitante. Mas ele sempre trazia uma pergunta para nos fazer questionar, para sair da caixinha que nós entramos e pensar em todas as possibilidades, né, naquilo que pode colapsar. Quantas possibilidades nós temos? E então a palavra de Deus, ela é uma certeza. Quando você lê Mateus 6, eu vou falar disso quinta-feira na rádio, estaremos juntos às 7 horas da manhã, sobre as aves. O Senhor fala, as aves do céu, elas não estão trabalhando, mas eu cuido delas. Os lírios do campo, eu cuido deles. E vocês não são muito mais do que eles, não valem muito mais. Eu tô te convidando para um raciocínio. Pensa comigo. Se eu cuido de tudo isso, se eu criei todas as coisas, será que eu não tenho para ti uma porção especial nesse dia? Irmãos, eu quero compartilhar a palavra de João 6, que diz assim: depois disso passou Jesus para o outro lado do mar da Galiléia, que é o Tiberíades, e uma numerosa multidão, né, seguia Jesus. Então subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. Ora, Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma numerosa multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para estes comerem? Irmãos, o versículo 6 é muito especial. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Guarda isso no teu espírito. Deus bem sabe o que está para fazer. Ele quer te experimentar. Ele está nos experimentando para que a nossa confiança seja fortalecida, para que nós tenhamos os nossos olhos nele. Então tudo mesmo é o Senhor te experimentando, te dando experiências e te fazendo viver uma nova dimensão, uma dimensão do alto. E respondeu Filipe: 200 denários de pão não lhe bastariam para que cada um recebesse um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, lhe disse-lhe: há aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isso para tantos? Questionando que não adianta, se a gente comprasse tudo isso aqui de pão, não dá. Tem um outro que está dando aqui 5 pães e 2 peixes, mas também, o que é isso para tanta gente? É num cenário tão limitante, naturalmente limitante, mas todo o cenário natural ele é limitante. Então disse Jesus: fazei o povo reclinar-se. Ora, havia naquele lugar muita relva. Reclinaram-se, pois, os homens em número de cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os aos que estavam reclinados, também igualmente dos peixes, tanto quanto queriam. Tanto quanto queriam. Aleluia. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos com pedaços de 5 pães de cevadas que sobejaram aos que haviam comido. Irmãos, olha,
Isso é um sinal maravilhoso e era um sinal para eles mesmos. Aqui deixa muito claro. O Senhor falou assim, não deixa se perder nada, porque havia uma medida para se completar, de 12 cestos. Não podia deixar alguma parte para trás, porque poderiam ser 11 cestos. Não, tinha que completar 12. Então nós vemos aqui, nesse dia. Esse dia é a oferta dos 5, que interfere na concordância dos 2 para ativar a multiplicação e sobejar no 12. 5, 2, 12. Aleluia. Irmãos, aqui nós já temos, por conhecer a palavra, nós entendemos esses números, como 5 de Efésios 4, dos 5 ministérios apostólicos, onde nós temos os apóstolos, os profetas, evangelistas, pastores e mestres. E nessa medida, dessa mão estendida, é onde o alcance da palavra acontece por esses ministérios, mas eles se transformam, aliás, eles são um fundamento. Nós estamos nos fundamentos dos apóstolos. Então, esse fundamento é como uma estrutura de cuidado, de alcance, do evangelismo, do envio do apóstolo, da palavra profética, do cuidado pastoral, do ensino que nos livra, da loucura das doutrinas malignas, da palavra que nos revela, daquilo que nos ensina a viver. Então, nós temos nesse 5, a marca de um fundamento. Olha que dinâmica especial. No 2, nós temos a concordância, porque é a concordância do dar e do receber. E nós temos no 12 a completude, a marca de um governo, de algo que foi estabelecido. E na palavra do Senhor nós vemos isso como a nossa trajetória. Por quê? Porque no 5 que eu tenho o fundamento, eu tenho o que está me fundamentando, que é a minha base, é a palavra, é o que eu vivo, é de fato aquilo que nos instrui a cada dia. São esses 5 ministérios. Depois eu tenho no 2 a concordância do dar e do receber, que é justamente aquele menino que entrega os 2 peixes, entrega os 5 pães e as mãos do Senhor que recebem aquilo. E há uma concordância em dar e receber. E aí nós temos isso na nossa vida diária, a concordância da nossa entrega e daquilo que o Senhor está recebendo, do que o Senhor está nos dando e que nós estamos recebendo, a mutualidade dessa oferta. E então, por fim, nós alcançamos o 12 da Jerusalém Celestial, de uma cidade edificada, que começa naqueles fundamentos e termina numa cidade edificada, que passa nesse processo de dar e de receber. Nós temos aí pães, temos peixes e temos 5.000 pessoas alimentadas e 12 cestos que sobejaram. Como que de 5 pães eu tenho agora 12? Como que essa dinâmica acontece? Isso é o que é o sustento nas mãos do Senhor. Porque essa concordância de dar e receber é você entregar tudo nas mãos do Senhor. Então, tudo que você tem recebido, desse ministério apostólico, de todas essas palavras vivas, proféticas, de evangelismo, de cuidado pastoral, do ensino, de todo esse suprimento, você tem recebido isso e você entrega tudo no Senhor. E essa concordância, essa aliança te faz sobejar numa edificação. E tudo isso não é individual, isso é o corpo de Cristo, isso é a igreja. Porque aquele menino que oferta, ele não teve dificuldade de ofertar 5 pães e 2 peixes. Quem teve dificuldade de receber foi André e foi Filipe. Jesus também não teve dificuldade nenhuma em receber, porque não havia limitação naquilo que eles acreditavam. Um coração de criança, uma disposição de alguém que quer entregar tudo, de alguém que entende que esse tudo, se for só para mim, ele não é nada. Mas se ele for tudo nas mãos do Senhor, ele é tudo em todos. Então nós temos aquilo que nós entregamos nas mãos de Deus. E esses 5 pães representam uma certa fraqueza. A nossa limitação, eu entrego nas mãos do Senhor. Ele é que faz todas as coisas, na concordância do dar, do receber, que é a marca do 2 dos peixes. Glória a Deus, peixe é resgate, somos resgatados nas mãos do Senhor. E então, isso se transforma numa grande multiplicação, onde todos são alimentados. Irmãos, o poder de Deus, ele opera na nossa fraqueza. Quanto mais você quer garantir o teu sustento, quanto mais você quer garantias do dia de amanhã, quanto mais você busca alguma coisa para se assegurar e para controlar que não seja o Senhor, mais você está inseguro e controlado. Nós não vivemos do sistema desse mundo. Nós não precisamos do dinheiro que compra o pão. Nós temos o pão da vida. Você já tem esse sustento. Você já tem aquele que é tudo em todos. Aquele que se multiplicou em nós.
Então, irmãos, nós temos nessa trajetória a marca dessa fraqueza consagrada ao Senhor. Aqui também tem o texto de 1 Samuel 17 que fala que Davi, quando ele se prontificou para vencer Golias, ele pega 5 pedras lisas no ribeiro. Irmãos, o que são 5 pedras para um gigante? Não é verdade? O que são 5 pães para alimentar uma multidão? Mas aqui nós vemos a mesma dinâmica se repetindo. Porque é um princípio de fé, de confiança, de entregar-se na mão do Senhor. Porque quando Davi ele vai enfrentar Golias, ele fala, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Há um princípio espiritual aqui. Eu não estou confiando nas pedrinhas. Eu tenho uma pedra fundamental na minha vida. Esse era o fundamento de Davi. Então, quando ele vai colocar, ele vai buscar aquelas 5 pedras, ele está mesmo colocando diante do Senhor o que ele tem, a sua habilidade com a funda. E glória a Deus, o Senhor recebe aquilo. Há uma concordância. Quando ele vai até Saul e se apresenta, diante de Saul, ele se apresenta e Saul aceita, até que dá uma armadura para ele. Enfim, mas ele aceita a disposição de Davi. Há uma concordância ali entre dar e receber. E por fim, o que acontece? Uma grande edificação, Davi vence Golias. Golias é derrotado, prostrado diante de Davi. Davi corta aquela cabeça, onde tinha aquela boca maldita que falava e ameaçava, em que inclusive disse, como é que tu vem contra mim dessa forma? Tu acha que eu sou um cão para tu lutar assim contra mim? Mas Davi tinha a sua consagração. Então, irmãos, nós vemos que as 12 tribos foram abençoadas ali. 12 sobejou a vitória para 12, para toda aquela multidão. E porque há uma consagração. Então, sempre que a parte é consagrada, o todo é abençoado. Essa é a dinâmica espiritual. Que você tenha hoje a tua consagração definida e o todo seja bendito por essa consagração. Eu acredito muito na consagração, na oferta, no dispensar algo, em reconhecer, em ofertar e saber que tudo vem das mãos do Senhor. E isso é uma dinâmica de liberdade, de libertação, porque o espírito de Mamon governa as pessoas. O sistema todo desse mundo, ele é governado por Mamon, por dinheiro. As pessoas saem das suas casas, se movimentam o dia inteiro para o recurso que vão receber. Se essas pessoas não recebessem dinheiro, elas não sairiam de casa. Quando você vive um propósito, o que te move não é o dinheiro, é o propósito. E ainda que você tenha aquele discurso terreno, mas quem vai pagar as minhas contas, Assim, não dá para fazer as coisas sem dinheiro, precisa do dinheiro. Você precisa do Senhor, que traz à existência todas as coisas, que traz à existência o recurso na hora certa, naquilo que você precisa. É claro, somos recompensados, por aquilo que produzimos, mas essa recompensa financeira, ela não é o fim, ela é um meio. O meio de expressar Cristo, de ter a nossa consagração no Senhor. O único dinheiro que pode valer alguma coisa nessa terra é aquele que você consagra a Deus. É a única forma de você eternizar alguma coisa tão terrena e temporal, que é o dinheiro, que desvaloriza, que perde mesmo valor, irmão. R$100 hoje não tem o valor de R$100 de 5 anos atrás, ou muito menos. Irmãos, tudo muda. Os valores desse mundo são negociáveis, são mutáveis, mas quando você interage na dimensão celestial, você não tem mais essa mutabilidade das coisas, mas a imutabilidade daquilo que é inegociável, a tua aliança com Deus. Então, nós temos o nosso 5 nas mãos dele. Nós temos a concordância do 2 em dar e receber. E nós temos uma edificação completa, governo. Você não é governado pelo príncipe desse mundo, você é governado pelos céus. Você é governado pela cultura do reino de Deus. Nós pertencemos a esse reino. E ainda que estamos aqui nesse corpo mortal, nas coisas que são tão limitadas, o nosso espírito, ele é infinito. Então, nessa dimensão, nós podemos desfrutar de um suprimento infinito, de um Deus que é infinito. Olha quantos 5 de fraquezas temos aqui na palavra de Deus. Você pode, buscar ali os 5 maridos da mulher samaritana. Nenhum deles supriu a sede daquela mulher. E aquele que ela tinha não era dela, mas Jesus chegou. Então, nós temos o tempo da nossa consagração, aonde tudo aquilo que é falível nas nossas mãos, eu entrego tudo nas mãos do Senhor e eu vivo uma concordância, uma completude. Nós somos completos nele.
Nós somos completos no Senhor. 5 são os livros da Bíblia, o Pentateuco, não é verdade? Uma marca de 5. Mas esses 5, se não for na mão do Senhor, se ele não multiplicar na concordância, ele não alcança os 12. Então todas as coisas que têm a sua medida, ela tem uma medida natural, que precisa da interferência celestial para virar uma grande abundância de suprimento. Aleluia, que são as palavras de Deus, que você pode desfrutar, que é o verdadeiro pão do Senhor. Se você pega o Pentateuco e vive ele como uma letra, ele é mesmo uma pedra, mas se você vive com a palavra e a sua revelação, que é o que passa nas mãos do Senhor, ele é pão vivo e nós temos esse pão vivo para desfrutar. Eu quero te convidar nessa terça-feira a você ter essa conexão que interfere, aonde você está e nos ambientes, você não está governado pelo cenário que você enxerga, pelo pão que vai faltar, por aquilo que não dá para comprar ou por aquele suprimento que é insuficiente. O pouco é muito nas mãos do Senhor. Você não precisa de quantidade, você precisa de realidade. É isso que precisamos. A tua mesa vai sobejar porque você confia no Senhor. Ontem eu vi uma frase assim: olha, acabou isso. E agora, como que vai ser isso? Quem que vai pagar aquilo? Nós não estamos nesse questionamento, nós temos uma resposta para tudo. A ampla suficiência do Senhor vai responder a tudo. E hoje a mesa está cheia. E todos os dias você desfruta do a cada dia do Senhor, de cada evento que nós vivemos, de saber que Ele nos supre amplamente. E glória a Deus que podemos viver supridos, abastados, alegres pela porção que vem do alto. Eu amo essa palavra. Eu amo ser suprida pelo Senhor. Eu amo viver os arranjos de Deus e confiar que em algum momento o Senhor vai estar lá e vai falar: pronto, tá aqui, porque é assim que Ele age. Ele está nos testando, mas Ele sabe o que Ele vai fazer. Ele sabe como vai te levar naquele lugar. Ele sabe como você vai acessar aquelas palavras. Ele sabe como Ele vai te conduzir nesse deserto, nesse vale, até a montanha. Ele sabe como nos fazer andar para chegar lá, e Ele vai provando o nosso coração, e Ele vai nos limpando das nossas incredulidades e vai nos fortalecendo para uma fé vencedora. Glória a Deus. Eu profetizo esse suprimento na tua vida. Eu profetizo essa alegria de ser suprido, essa alegria de ser edificado por esse suprimento. A nossa trajetória é estar em concordância com a vontade dEle. Concorde com o Senhor, concorde com os arranjos dEle. Não queira controlar as coisas, queira concordar com Ele em todas as coisas. Coloca a tua vida 100% nas mãos do Senhor e fala: Senhor, eis-me aqui, eu quero confiar em Ti. O que eu posso fazer? O que eu posso garantir para mim mesma? Fazendo isso, aquilo, nada, irmãos. Olha quantas pessoas que buscaram ajuntar os seus tesouros e de repente viram que não tinha nada porque a traça corroeu, porque uma enfermidade levou, uma situação aconteceu. Não confia naquilo que perece. A nossa confiança está no Deus que prevalece, na palavra que é imutável. Que alegria declarar isso. E meu coração está cheio, minha boca também, né? De alegria de falar. Somos amplamente supridos. Eu amo ser suprida pelo Senhor. Ele nos faz todos os dias confiar. Ele nos apacenta, nos leva nas águas tranquilas, no lugar de descanso, no pasto verdejante, porque Ele é pastor. Ele vai te apacentar, Ele vai te ensinar, Ele vai trazer profecias na tua vida, palavras vão se cumprir, vai trazer a revelação que você precisa, vai te alcançar. O envio maravilhoso. No envio, a palavra de Deus, né, fala que sempre eram 2 que eram enviados por causa da concordância. Há mesmo uma dinâmica profunda em concordar. O inimigo adora a divisão e a discordância, e é o que ele mais promove, porque ele quer mesmo dividir tudo. Para enfraquecer a casa dividida, ela é enfraquecida. Mas nós somos uma casa espiritual feita de uma pedra estabelecida. Aleluia. Nós somos estabelecidos na concordância e vamos sobejar em tudo. Tudo na tua vida vai multiplicar na dinâmica do reino. Consagra, coloca na mão dele, concordância de dar e receber, e deixa a obra do Senhor acontecer. Deus te abençoe nesse dia.
que depois dessa palavra você não tenha dúvidas para entregar a tua oferta, para fazer a tua consagração e declarar: tá aqui, eu coloco nas mãos do Senhor, eu quero estar em concordância com os meus irmãos, eu quero estar em concordância com essa palavra, e deixa a palavra do Senhor multiplicar, se desdobrar na tua vida, porque é assim que o Senhor faz. Senhor Jesus, invoca esse nome. A nossa chave Pix é igrejavinhedo@gmail.com, para você entregar, para você com liberdade semear. Seja um semeador, seja aquele que vai colher sorrindo em todo o tempo, porque é assim que vive um semeador, sabendo que o tempo da colheita vai chegar, que ela não será frustrada. Glória a Deus, eu amo essa palavra, eu amo essa verdade libertadora, e eu profetizo essa verdade sobre a tua vida, que o Senhor te faça andar por esses caminhos, te faça colher nesses campos, sempre sabendo que todo o suprimento vem dele. Nós não sabemos como que a semente ela produz embaixo da terra, mas no oculto alguma coisa está acontecendo para então brotar. É assim, no oculto somos fundamentados, estamos ali com 5 ministérios, nós vemos a concordância da terra que recebe a semente e que ela responde, temos o sobejar. Esse é o reino de Deus, da semente ao fruto. Deus te abençoe, shalom. Senhor Jesus, obrigado por essa semana onde temos um sustento dado por Ti, Senhor. Um sustento não de maneira individual, mas um sustento que nos atinge no individual, porque ele vem para o corpo do qual nós fazemos parte. Obrigado por esse corpo, Senhor. Viver desta oferta. Por isso ofertamos, por isso recebemos a oferta. Por isso ofertamos 5 pães e 2 peixes e recebemos 12 cestos cheios e uma perfeita saciedade. É a maneira como o Senhor escolheu de suprir a cada um de nós e de entender que esse suprimento está 100% baseado em nossa consagração. Então define, Senhor, em cada coração, neste dia, Senhor, onde nós estamos buscando uma conexão, onde estamos buscando interferir, Senhor. Olha este ambiente, Senhor, que necessita de uma interferência, necessita de alguém enxergar que aquilo que tem não é ínfimo, aquilo que tem é proveitoso, aquilo que tem é consagrado, aquilo que tem faz a diferença, porque o Senhor é aquele que sabe receber, o Senhor é aquele que sabe consagrar, o Senhor é aquele que sabe multiplicar, o Senhor é aquele que sabe ativar a multiplicação de cada dom que foi dado dos céus para cada um de nós, para voltar a Ti, para a edificação desse corpo. Então nos arranque, Senhor, de tantas coisas que são pessoais, tantas situações que são mesmo, Senhor, egoístas, Senhor Jesus, tantas comparações que existem nas pessoas que imaginam, Senhor, que aquilo que tem é só para si, Senhor. Nós queremos nos abrir, nós queremos tirar do nosso coração, Senhor Jesus, todo o pensamento da impossibilidade e começar a caminhar na possibilidade de que o Senhor tem preparado para cada um de nós um caminho, o Senhor tem preparado para cada um de nós um destino, e o Senhor está escrevendo para cada um de nós uma história, e nós estamos com a nossa vida reproduzindo a história que o Senhor escreveu. Então nos dá esse entendimento, Senhor, que nós estamos para ser alimentados, e para depois de termos ouvido a Tua palavra, termos alimentado o nosso espírito, podermos entregar no material aquilo que também se multiplica, porque assim como a Sua palavra foi entregue e não foi mencionada, mas a palavra que diz que o Senhor mesmo é vida, o Senhor mesmo é bebida, o Senhor mesmo é comida, o Senhor tem desejo, Senhor, que a nossa vida em Ti possa estar expressando a marca dessa unidade, a marca que o Senhor escolheu e escreveu para cada um de nós viver. Então nos dá esse entendimento, Senhor, e move o Teu povo, Senhor, move cada coração que está clamando agora por essa intervenção, que está clamando agora por uma conexão inédita, Senhor, de comunhão sobre a sua vida, seja agora ativada, Senhor. Olha para quem está esperando, Senhor Jesus, depois de um alimento que completou o nosso corpo
um recurso para completar a sua história. Então o Senhor vai enviar esse recurso, o Senhor vai despertar a quem precisa para que todas as coisas possam acontecer na dimensão que o Senhor mesmo escolheu, que o Senhor mesmo escreveu. Nós queremos entender todas estas coisas e caminhar nessa disposição. Senhor Jesus, levante intercessores, Senhor. Que não haja, Senhor, uma condição, Senhor, de um precisar de alguém, mas de todos desejarem a entrega. Levanta intercessores, levanta pessoas que, Senhor, no seu espírito estão clamando, aqueles que estão ouvindo o clamor, estão recebendo desse clamor e estão devolvendo a Ti essa adoração nesta simplicidade. Então que possa existir esta cadeia, Senhor, que une um Felipe com André, com um menino com as mãos de Jesus, que tudo possa estar unido nessa disposição e o Senhor possa levantar mesmo cada vez mais pessoas dispostas a esse clamor, dispostas a entrar no Senhor, na Tua presença e declarar que não há outra coisa fora a Tua presença. Há o tempo da nossa distração e há o tempo da nossa presença. Há o tempo de estarmos na praça distraídos, Senhor, e ao tempo da ociosidade que é vencida quando entramos na Tua vinha e dela vivemos e nela nos portamos e nela temos todas as recompensas, Senhor. Nos faça então enxergar que é dessa maneira que o Senhor escolheu e por o que o Senhor escolheu nós vamos desfrutar e por cada desfrute que nós temos nós vamos encontrar em Ti a resposta, Senhor, a resposta que faz sobejar. Olha então a necessidade da concordância, Senhor. Olha os ambientes que são estranhos, onde pessoas que se conhecem se estranham, porque não estão estabelecendo, Senhor, a marca de uma concordância. Olha o peso que o inimigo quer lançar em cada ambiente para impedir que as situações que o Senhor mesmo tem designado possam progredir. Mas olha também todas as coisas daqueles que estão desejando que aquilo que o Senhor escreveu seja vivido e por isso com diligência estão buscando essa parte. Nos dê então essas medidas, nos dê em cada medida, Senhor, ofertada a Ti, na devolução daquilo que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu os dons, o Senhor nos deu os sentidos, o Senhor nos deu os talentos, o Senhor nos deu o corpo, o Senhor nos fez parte de um todo. O Senhor está buscando quem exercita essa concordância e quem vai viver a marca desse sobejar. Que possamos ser nós, que em cada situação que vivamos nesse dia e vivamos a cada dia, possamos enxergar nessas medidas aquilo que nos completa. Então esperamos o Teu milagre. Obrigado pela Tua palavra, que a nossa resposta possa ser devolvida e possa alegrar todos aqueles que recebem esta comunhão. Abençoe aonde chegar o som dessa voz. Abençoe aonde as pessoas ouvirem, Senhor, e desejarem ser parte dos 5, ser parte dos 2, ser parte dos 12 e ser abençoados. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Salmos 116. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Caí em tribulação e tristeza. Oh, 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 oh. Então invoquei o nome do Senhor. Oh Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou.
sossego. Volta minha alma ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso. Oh, oh. Tem sido generoso. Oh, 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 oh. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos. E eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Oh, 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 oh. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Oh, 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 oh. Paparada, e alma ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz. E alma ao Senhor, porque Ele ouve a minha súplicas. E alma ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz. E alma ao Senhor, porque Ele ouve a minha súplicas. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Oh, 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 oh. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor. Em todas as terras servi ao Senhor com alegria. Em todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, 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 oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Aleluia! Entrai por suas portas com ação de graça e nos seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. E entrai por suas portas com ação de graça, sim, com seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Essa misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia! E celebrai com júbilo ao Senhor. Todas as terras servi ao Senhor com alegria. Todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, 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 oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Só Ele que nos fez e dele somos. Oh, oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Celebrai com júbilo ao Senhor. Em todas as terras servi ao Senhor com alegria. Em todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabem que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, 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 oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos.
e Ele che nos fez dirigiu. Celebrai com júbilo ao Senhor, aleluia. Salmos 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa o outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavra, se deles não se ouve nenhum som. Não, entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e suas palavras até o fim do mundo. Até os confins do mundo. Aleluia, Senhor. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração, alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre, permanece para sempre. Verdadeiros são seus juízos, igualmente justos, igualmente justos. E mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E mais doce do que o mel, mais doce do que o mel, e o destilar dos favos. Sim, são mais doce do que o mel, mais doce do que o mel, destilar dos favos. Salmo 122. Me da gusto que me digan vamos al templo de Dios, ciudad de Jerusalén, aquí nos tienes. Me da gusto que me digan vamos al templo de Dios, ciudad de Jerusalén, aquí nos tienes. Aleluya. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Ya llegamos a tus portones, ciudad de Jerusalén, construida como punto de reunión de toda Israel. Hasta ti llegan las tribus, todas las tribus de Israel. Hasta ti llega el pueblo para adorar a Dios, tal como Él nos ordenó, para adorar a Dios, oh, tal como Él nos ordenó. Por ti le pedimos que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz.
paz los que te aman, que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman, que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman, que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Oh, aleluya. Pa 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 la la la. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Shalom shalom, Yerushalayim Yisrael Ochabayich. Shalom shalom, Yerushalayim Yisrael Ochabayich. Shalom shalom, Yerushalayim Yisrael Ochabayich. Shalom shalom, Yerushalayim.